Com a paz do Senhor Jesus, amém? Poder sentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Meus irmãos, abra as vossas Bíblias no tema que foi no texto áureo que foi listo neste momento, João 2, no início do culto. Não vou ler todo, mas vou ler somente o 4. Que nos diz assim a palavra do Senhor. João 2, verso 4, versículo 4. Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Somente este versículo. Irmãos, antes de começar a ministrar a palavra do Senhor, eu quero louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente, Adriel Padilha, juntamente com a sua família. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, pastor. Deus abençoe grandemente. Teve que sair, né? Ele falou que teve que sair. Mas Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Agradecer aos nossos amados irmãos, obreiros, companheiros, a nossa retaguarda. Deus abençoe a cada um. Tenho grande estima por todos. Vocês são professores e eu amo ouvir vocês. Deus abençoe grandemente. Louvo a Deus também por este momento, pela minha família, minha esposa, né? Meu filho e minha filha que se encontram comigo. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Irmãos, foi nos dada a oportunidade para estarmos ministrando a palavra de Deus essa noite. E no texto, a hora lida, em João 2, 1 até o 12, aqui João vai nos relatar sobre um casamento que estava acontecendo em Caná da Galileia. Esse mês é um mês de propósito relacionado à cura. E cura, todos nós sabemos que está relacionado não somente a físico também, mas está relacionado à cura psicológica, à cura emocional. Os cientistas chamam isso de um termo chamado psicossomático, que está relacionado à cura mental, o seu momento psicológico podendo agravar ou até causar alguma doença física na pessoa, podendo abaixar a imunidade e até afetar a questão da cura daquela enfermidade que aquela pessoa se encontra. E no momento em que nós estamos vivendo hoje, no mundo de hoje, nós podemos encontrar várias doenças psicológicas que precisam ser curadas, que precisam ser tratadas. Entre elas está também a ansiedade, o estresse. Nós vivemos num mundo onde o estresse é cotidiano, faz parte da nossa vida. E temos alguns setores de trabalho onde a pessoa sai de casa pela madrugada, pega um trânsito, se estressa no caminho, chega no trabalho, se estressa, volta para casa, pega outro trânsito, se estressa no caminho e acaba isso afetando a sua vida secular, a sua vida familiar, a sua vida por completo. Nós estamos vivendo num mundo, irmãos, onde o tempo já é um privilégio termos esse tempo. Precisamos trabalhar a nossa mente, precisamos trabalhar o nosso dia para podermos estar constantemente focado, voltado em si, para que nós possamos, às 24 horas, dividirmos em fatias iguais para que não venhamos ter prejuízos. E a palavra do Senhor aqui, meu irmão, vai nos dizer em João 2, do 1 até o 12, me chamou muito a atenção sobre essas fases em que nós temos a nossa vida para obtermos
cura, para obtermos milagre. Cura é um milagre. E aqui, a palavra do Senhor vai nos dizer sobre um dos primeiros milagres de Jesus. Jesus operou o seu primeiro milagre ali através de um casamento, no início de uma família. Mas valemos entender o contexto histórico da época. Naquela época havia-se muitos rituais em Caná da Galileia, que aproximadamente ficava a 12 quilômetros de Nazaré. Ali também existia o ritual do casamento, das bodas, que se durava aproximadamente 7 dias. Existia toda uma preparação para aquele casamento. Não era somente aquele dia. As famílias em si, elas se reuniam e existia um planejamento. Esse planejamento era voltado para uma questão dos alimentos, para a preparação dos 7 dias das bebidas, para toda a ornamentação do casamento necessitava-se de um planejamento. E aqui a palavra do Senhor vai nos dizer, no capítulo 1, no versículo 1, e o 2 nos diz assim: e no dia 3º fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. Aqui nós aprendemos a primeira lição, Jacob Eduardo, que nós devemos convidar a Jesus para estar em nossa vida a todos os momentos. Jesus estando na minha vida e na tua vida, nós podemos ter todos os estresses do dia, nós podemos ter toda a preocupação do dia, mas no final dele, durante esse dia, nós sabemos que Jesus está comigo e Jesus está com você. Nós devemos convidar a Jesus não somente para o nosso dia no trabalho, para o nosso dia secular, mas nós devemos convidar a Jesus para entrar em nossas vidas, e principalmente na vida espiritual, onde é mais causado todas as doenças em si, voltada para o psicológico, para o emocional. Jesus, quando Ele entra na minha vida, nós temos que deixar Ele entrar por completo. Quando você convida, ou eu convido alguém para ir na tua casa, que é um amigo de verdade, nós vamos chamar aquele amigo, nós vamos fazer questão de mostrar a ele a nossa casa. Nós vamos fazer questão de mostrar a ele a cozinha. As mulheres gostam de mostrar o armário planejado, isso, aquilo. Nós vamos fazer questão de mostrar a ele ali a área da churrasqueira. Vamos fazer questão de mostrar ali a sala, a minha televisão de 22 ou 50 polegadas ou mais. Vamos fazer questão de mostrar ali, pastor Tico, um guarda-roupa embutido. Porque você tem um amigo, e esse amigo ele vai se alegrar com a tua alegria. Mas tem momentos em que a gente põe o pé na parede e fala: não, Jesus, esse cômodozinho aqui não dá para o Senhor entrar. Esse cômodozinho aqui é a minha despensa, tem uns negocinhos sujos aí, sabe? Não entra aí não, deixa esse negócio aí. Vamos só por aqui mesmo. Não é assim que funciona com Jesus. Aleluia. E para que a cura aconteça, Jesus tem que entrar por completo na minha e na tua vida. Aleluia. Jeremias 18 vai nos dizer sobre o vaso do oleiro. Ali o povo estava todo errado, um declínio espiritual gigantesco. Deus pega ali Jeremias, que estava pregando, falando, profetizando, e o povo não estava ouvindo. Deus pega Jeremias, leva ele, Jeremias, vai na casa do oleiro. E Jeremias foi, chegou ali, o oleiro estava com um vaso posto na roda, e aquele vaso, o oleiro estava moldando, rodando ele. Quem morou no Maranhão, quem morou no Nordeste conhece como é feito. Coloca-se um pedaço de barro, rodando ali aquele prato, e aquele vaso ele vai sendo moldado, aleluia. E para que a cura aconteça, eu fico me simbolizando por este vaso,
que vai sendo moldado, ele tem que ser moldado de dentro para fora. E ali não é qualquer barro, as impurezas têm que ser retiradas. Aquele barro vai rodando, e o oleiro vai moldando, e vai tirando tudo que não faz parte ali daquele vaso, que vai atrapalhar para aquele milagre acontecer. O vaso vai rodando, e ali o oleiro vai tirando a angústia, o oleiro vai tirando a tristeza, o oleiro vai tirando a raiva, o oleiro vai tirando a ansiedade, o oleiro vai tirando o medo, o oleiro vai tirando as dúvidas, e ali vai moldando. Mas na hora que ele tira, ele começa a preencher com amor, com alegria, com mansidão, com obediência. Aleluia! Ei, querida igreja do Senhor, nós temos que deixar Jesus entrar na minha e na sua vida, moldar o nosso ser, curarmos de dentro para fora, porque Ele é poderoso. Glória a Deus. E o oleiro molda, aquele vaso fica lindo, aquele vaso fica uma coisa mais bonita, e vira um vaso de honra, vira um vaso de destaque. Então devemos deixar Jesus retirar tudo que for ruim das nossas vidas. Deixa Jesus entrar na tua vida, para que Ele venha limpar o que está te fazendo triste, o que está te fazendo o que está fazendo tua enfermidade emocional, psicológica. Deixa Jesus entrar, deixa Jesus limpar tudo, em nome do Senhor Jesus. E a lição que nós podemos também aprender nessa passagem, versículo 3: e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Aqui, meus irmãos, não é porque, aqui nos mostra, que não é porque nós aceitamos a Cristo, aceitamos o Senhor como o suficiente Salvador das nossas vidas, que nós não vamos enfrentar problema. Aquele casal convidou Jesus, aquela família convidou a Jesus, os discípulos e sua mãe para estar ali presente. Jesus estava na casa, Jesus estava ali ajudando, Jesus estava participando ali daquela boda, daquela festa, vamos dizer assim. Mas não é por isso que nós não vamos ter problemas. Ali surgiu um problema, e o problema foi acabar o vinho. E naquela época, finalizar o alimento, ou acabar o vinho de uma festa de casamento, simbolizava muito ruim para aquela família. Era vergonhoso para aquela família a falta do vinho. Já imaginou um casamento, onde se acaba a comida, onde se acaba a bebida, e ali o vinho está simbolizando alegria. Ali estava acabando a alegria daquela família, naquele momento. Todos estavam ali se festejando, se alegrando, mas a alegria estava acabando, a alegria estava se encerrando. Mas, quando tem um problema, que Jesus está junto, esse problema vai ser resolvido, aleluia. Os jovens da fornalha, era servo de Deus, fiel, jovens. Eles tinham um problema, não adoraram a Nabucodonosor, foram lançados na fornalha, mas aí estava no problema, mas o quarto homem da fornalha estava com ele. Daniel foi lançado ali na cova dos leões, fiel a Deus, orava 3 vezes ao dia. Mas ali também, quando ele foi lançado, o leão da tribo de Judá estava ali com eles. Aleluia! Os discípulos estavam no barco com Jesus. A tempestade estava forte, o mar estava revolto, mas Jesus estava no barco, e ele acalmou o vento e acalmou o mar. Aleluia! Ali em Seraqueribe,
rei da Síria, enviou uma carta para o rei Ezequias, afrontando o Deus de Israel. Ezequias era um homem fiel a Deus, estava ali, e sendo afrontado, ele simplesmente não foi que quis totalmente resolver o problema. Ele pegou aquela carta e levou ao Deus Todo-Poderoso. E a palavra vai nos dizer que aquela afronta, Deus respondeu com um anjo que exterminou todos os sírios. Ou seja, irmãos, igreja do Senhor, nós podemos ter um problema, mas nós temos Jesus que é maior que esse problema. Nós podemos ter uma enfermidade, mas nós temos um Jesus que cura. Nós temos um Jesus que transforma. Eu não sei qual é o seu problema nesta noite, eu não sei qual é a sua enfermidade essa noite, se é física, se é emocional, se é psicológica, mas uma coisa Deus me trouxe nessa noite para te falar: Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso Deus, Ele é maior que essa enfermidade, Ele é maior que a tua tristeza. Se você está triste, Ele vai te alegrar. Se você está desanimado, Ele vai te animar. Se você está chorando, Ele vai te consolar, porque Ele é um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia! Versículo 4. Aqui nos indica: disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Aqui que dói, como diz o pregador ontem, aqui que dói, né? Aqui que dói. Somos imediatistas, queremos tudo para agora, queremos tudo de imediato. E nós temos que entender que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Talvez você veio aqui no primeiro domingo do mês, eu vou ser curado, não foi curado. Talvez você veio aqui no segundo domingo do mês, eu vou ser curado, eu vou receber a minha cura. Você não foi curado. Talvez você veio aqui no terceiro domingo do mês e falou: hoje eu vou ser curado, e não foi curado. Mas uma coisa eu te falo: o dono do tempo está aqui nesta noite, e Ele pode te curar essa noite. Ele pode estar atendendo e te fazendo um milagre na sua vida. Basta você crer, confia nele. Aleluia, glória a Deus. Nós podemos enxergar ali na vida como Lázaro morreu. Lázaro ficou 4 dias. Jesus já estava sabendo, mas não era o momento dele. Não era o momento de Jesus estar operando. Não era o momento de Jesus estar curando, executando um milagre. O tempo é de Deus. O tempo só Deus sabe o certo. Nós não sabemos. Aos olhos humanos, Lázaro não iria ressuscitar. Aos olhos humanos, no primeiro dia depois que Lázaro morreu, não tinha mais jeito. Aos olhos humanos, no segundo dia ali, o corpo de Lázaro já começou então ali a inchar. No terceiro dia, o corpo de Lázaro já começou então ali ficar mais inchado. No quarto dia não tinha mais jeito, já começou aquele odor forte. Se nós lermos, nós vamos enxergar que quando a pedra abriu, o odor saiu. Mas ali existe um Deus Todo-Poderoso, existe um Cristo que faz milagre, existe um Cristo que é o dono do tempo. Ele chega, ele grita: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai curado, vivo, glorificando ao nome do Senhor. Eu não sei qual o seu tempo, eu não sei o que você está pensando, mas uma coisa eu sei: não desista do teu milagre. O teu milagre está no tempo de Deus. Vai acontecer, pode ser hoje, pode ser amanhã, mas se tiver no propósito, na vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita, ele vai acontecer, porque nós servimos a um Deus de milagre. Aleluia.
Aleluia. Santo é o Senhor. Versículos 5 e 8. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. O 8. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Aqui nós aprendemos também que uma fase de todo este processo, uma fase de uma cura espiritual, uma fase de uma cura psicológica, uma fase de uma cura física, envolve-se também obediência e renúncia. Aqui vai nos dizer sobre as talhas. A mãe de Jesus identificou o problema, levou a ele. Tinha acabado o vinho, mas ela não desistiu. Ela chama ali os servos, pede os servos para que fizesse tudo o que ele falasse. E aqui vai falar-nos das talhas. A palavra vai nos dizer que tinha 6 talhas ali naquela festa. E como eu disse no começo, existiam muitos rituais de purificação. E dentre esse, existia o ritual de lavar as mãos, de se lavar nessas talhas. As talhas eram os vasos de pedra. E dentro dessas talhas, como diz ali o texto, cabiam em torno de 3 metretas. Cada metreta simbolizava aproximadamente 40 litros de água. 3 metretas, aproximadamente 100 litros de água em números redondos. 6 metretas, 600 litros de água, ou então 120 cada uma, 720 litros de água. Ali então Jesus começa então a pedir-os que eles encham. Mas para que essas metretas fossem movimentadas, elas pesavam muito. Somente de água era quase 120 litros, mais o peso da pedra. Ou seja, exigia um esforço contínuo dos servos. Além da obediência, existia um esforço dos servos que eles deveriam fazer, além de movimentar aquelas talhas que ficavam na frente da casa ou em algum lugar de destaque dentro da casa. Eles tinham que movimentar. E esse movimento foi feito. Eles renunciaram ali a estar no momento da festa. Eles renunciaram a estar na alegria junto com os convidados. Eles renunciaram, pois eles obedeceram a Jesus. Obedeceram a Jesus e movimentaram aquela pedra. E nós hoje não é diferente. Nós devemos obedecer a Jesus. E para obedecer a Jesus, nós precisamos às vezes renunciar a algo que nós estamos confortáveis, que está nos fazendo alegre, que está nos fazendo feliz momentaneamente. Devemos renunciar, devemos ter alguns esforços. Quem nunca renunciou, quem nunca se esforçou, estava numa zona de conforto. Jesus então te movimenta, e você tem que sair daquela zona de conforto para obedecer a Cristo, para obedecer um querer de Deus. E às vezes, muitas vezes questionando: eu estou tão bem aqui, eu estou tão feliz aqui, o porquê que eu estou fazendo isso, por que eu preciso fazer isso? Aos olhos humanos, é difícil você entender o que Deus está querendo fazer contigo. Mas Deus, Ele tem um propósito na minha e na sua vida estabelecido, aleluia. E esse propósito às vezes vai necessitar de renúncia. Esse propósito às vezes vai necessitar de esforços. Esse propósito às vezes vai necessitar de uma obediência a grau maior.
Mas uma coisa eu vou lhe falar, querida igreja do Senhor: assim como Jesus aqui fez esses homens encher essas talhas de água, 720 litros de água, pastor Robinson Sampaio, no momento em que eles encheram, Jesus manda tirar, tire e leve ao mestre-sala. O mestre-sala provou aquele vinho estava com um gosto perfeito, estava com sabor perfeito. Aquele vinho, aquela casa que não tinha mais 1 litro de vinho de alegria, diácono Eduardo, agora tinha um monte, tinha bastante litro de vinho, estava em abundância. O milagre foi grande, o milagre foi tremendo, assim como aconteceu aqui nesta casa, nesta festa. A multiplicação foi grande, o milagre foi gigante. Você, no momento em que você renunciar, obedecer, aceitar o propósito de Deus na tua vida, Jesus vai fazer um milagre, e esse milagre vai transbordar. Aleluia! E o seu milagre não vai ser só para você, vai contagiar e vai também estar com bastante gente, vai estar participando do teu e do meu milagre. Aleluia! Aqui esse vinho foi bacana, aquela festa. Praticamente toda a cidade estava ali naquela festa, porque era convidados, todos eram convidados. Aleluia! A querida igreja do Senhor, quando Deus operar um milagre na minha e na tua vida, vai impactar teu pai, vai impactar tua mãe, vai impactar teu filho, vai impactar teu neto, vai impactar tua família, o teu vizinho, o teu colega de escola, de faculdade, de trabalho. Você sabe por quê? Porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Aleluia! Santo é o Senhor. E nós servimos a um Deus, encaminhando já para o final. E o capítulo 9 até o 12 nos diz assim: e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, de bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, 10, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom. 11. Jesus principou assim os sinais em Caná da Galileia, e manifestou a tua glória, e os seus discípulos creram dele. 12. Depois disso, desceu Cafarnaum, ele e sua mãe e seus discípulos ficaram ali não muitos dias. Aleluia! Os discípulos tinham acabado de ser recrutados por Jesus, não estavam crendo muito em Jesus, eles precisavam de uma confirmação, eles precisavam de um milagre para crer mais, para que a fé deles fossem renovadas. Ali então aconteceu este milagre, que era essencial para aquela casa, mas não somente para aquela casa, tinha que ser também impactado os discípulos. E ali todos foram impactados e viram que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! E nós servimos a um Deus que Ele é grande por demais, Ele tem todo o poder. Isaías 40:12 nos diz assim: quem tem medido as águas na concha de sua mão, e repartindo o céu em porções com a palma na mão, incluindo o pó da terra em uma medida, e pesado os montes e as colinas em balanças, eis que as nações são como uma gota de balde, e são consideradas como o pó fino da balança. Eis que Ele ergue as ilhas como uma coisa muito pequena. Todas as nações perante Ele são como nada, e para Ele são consideradas menos do que nada, e em vaidade. Aleluia! Ele é o que assenta sobre o círculo da terra, e os habitantes dessa são como locustas, que distentam os céus como uma cortina, e os entende como uma tenda para habitar nela. Erguei vossos olhos para os altos, e observai quem criou essas coisas, que faz surgir o seu exército pelo número. Ele as chama todas pelo nome, pela grandeza de seu poder, porque Ele é forte em poder. Nenhuma
nenhuma deixa de apresentar. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão como águia, como os águias. Eles correrão e não estão cansados, e eles caminharão e não desfalecerão. Ou seja, o teu Deus, Ele é grandão. O teu Deus, Ele é todo poderoso. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Enquanto você está aqui adorando, Ele está na tua casa, protegendo teus. Enquanto você está aqui adorando, glorificando, Ele sabe todas as coisas que você está querendo. Enquanto você está aqui adorando, Ele está te protegendo, Ele está trabalhando na tua vida, porque Ele é onipotente. Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A igreja do Senhor, um mês de propósito, de cura. Quem não teve experiência com Deus sobre cura, sobre milagres? Quem não teve experiência com Deus, que estava enfermo, recebeu uma oração talvez do pastor Tico, e na hora, né, pastor Tico? Quem não teve essa experiência, Ele cura. Pode louvar o grupo de louvor. Ele é aquele. Mudam-se os anos, mudam-se os homens, mudam-se os governos, mudam-se modelo de carro, mudam-se modelo de moto, mudam-se estilo de igreja, mudam-se usos e costumes, mudam-se várias coisas, mas uma coisa não muda: Ele é o mesmo Deus antes, Ele é o mesmo Deus hoje, e Ele será eternamente. Ele continua salvando, Ele continua curando, Ele continua batizando no Espírito Santo, Ele continua transformando, Ele continua renovando, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Clame, exalte, glorifique ao nome do Senhor, porque o seu milagre Ele pode atender esta noite. Esta noite é noite de milagre, esta noite é noite de cura, esta noite é noite de renovação. Cante, adore, glorifique ao nome do Senhor. Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Aleluia. Tu és a vida. Ele é a vida. Creio que não há outro igual. Não há outro igual, não há. Ele é Deus. Jesus, eu preciso de ti. Oh, glória. Escutas quando clamo, Aleluia. acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando. Ele cura, Ele está curando, Ele está trabalhando. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Confia no Senhor, confia no nosso Deus. Ele está trabalhando, Ele está renovando. Receba o renovo, receba a cura, receba o milagre. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a ti.
baixinho, bem baixinho, bem baixinho, por favor, bem baixinho. Aleluia. E você que esteve aqui nesta noite, talvez triste, desanimado, cabisbaixo, pensando até em desistir, não crendo que o teu milagre iria acontecer ou vai acontecer. Nesta noite, Jesus te chama, Jesus te ama. Irmão Rodrigo, mas eu não sou crente, eu não conheço esse Jesus. É neste momento em que você vai conhecer Jesus. Convida Jesus para a tua vida. Deixa Jesus entrar na tua vida. Você está perdendo tempo sem Jesus. Lá fora é passageiro. A alegria vai acabar. E a alegria de Jesus não acaba. A alegria de Jesus não acaba. Ela é transbordante. Aleluia. Você está triste, Ele vai te alegrar. Ele é a alegria. Neste momento, aleluia, você pode vir à frente e aceitar a Cristo. Quem quer aceitar a Cristo como único, suficiente Salvador da tua vida, neste momento você pode tomar a decisão da tua vida. Assim como cada um aqui dentro tomou a decisão, um dia levantou a mão e resolveu aceitar a Cristo como único, suficiente Salvador. Neste momento você pode tomar essa decisão. Neste momento você pode estar aceitando a Cristo. Está tomando a melhor decisão da tua vida. Eu tenho que entregar o microfone, mas eu tenho certeza que o momento em que você levantar a tua mão, vim aqui na frente, Jesus vai estar contigo para enfrentar essas batalhas. Jesus vai curar a tua vida. Jesus vai curar o teu ser. Jesus vai curar a tua enfermidade. Venha em nome de Jesus. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Cadê a primeira pessoa para Jesus? Talvez você está afastado do caminho do Senhor e quer tomar a decisão esta noite de voltar aos caminhos de Jesus, aos caminhos do Senhor, falando: eu não saí, mas eu tenho medo de voltar. Jesus essa noite te chama. O propósito de Deus da tua vida não acabou. O propósito de Deus da tua vida se permanece de pé. Mas você tem que tomar a sua decisão. Você tem que se esforçar, assim como aqueles servos se esforçaram, trazendo aquela talha para a beira de Jesus. E ali aquele milagre aconteceu, que aquele vinho transbordou. Você tem que tomar a sua decisão. Se esforça, vem aqui na frente, renuncia a essa alegria passageira. Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Aleluia. Ninguém para Jesus essa noite. Amém. Nada é impossível.